E hoje você vai ver o terceiro episódio da série especial Engenheiro do Futuro. Dessa vez, eu conversei com o Maicon Juan, que é engenheiro de produção e conselheiro federal no CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ele falou sobre o mercado da engenharia de produção, que é tão promissor, ainda mais nesse cenário onde as tecnologias estão cada vez mais avançadas. Vamos ver. Maicon, a engenharia de produção é um segmento dinâmico que busca sempre o aperfeiçoamento nos processos produtivos. Diante disso, de que forma os profissionais lidam com as novas tecnologias? Olá, Renata, prazer estar aqui na Record News, falando sobre um assunto tão importante que é a engenharia de produção, que é conhecida como engenharia da eficiência e da inovação contínua. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre essa questão da atuação do engenheiro de produção. Então, hoje a gente tem a engenharia de produção como a profissão responsável aí por estar otimizando os processos em diversas áreas, E o mercado de engenharia de produção tem sido um mercado muito promissor justamente pela versatilidade aí da engenharia de produção, Então, hoje, as ferramentas da engenharia que a gente utiliza dentro do que é aprendido no curso de engenharia, também do que é aprendido nas pós-graduações voltadas para essa área, a gente consegue estar atuando aí em várias áreas e, com isso, contribuir também com o desenvolvimento do Brasil através da utilização também de ferramentas aí, principalmente da inteligência artificial generativa, Exatamente. Em relação à inteligência artificial, especificamente, quais as ferramentas que ela tem e que podem ser aplicadas na otimização dos processos produtivos? Bom, quando a gente fala de engenharia de produção, a gente fala de processos produtivos e muita gente pensa naquela questão de manufatura, da fábrica, etc. E, na verdade, a engenharia de produção ela vai muito além disso, Então, a otimização de qualquer tipo de processo, na gestão de processos, na logística, que vai desde o transporte da matéria-prima até a entrega ao consumidor final, na questão da sustentabilidade. E aí as ferramentas de inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, elas contribuem muito na tomada de decisão desses engenheiros, Então, quando você usa a inteligência artificial, essas ferramentas, até próprio como o One, ChatGPT, entre tantas outras, você consegue, como o Manus também, você consegue fazer com que o engenheiro tenha muito mais insumos para tomar decisões mais estratégicas, porque ele também vai ter mais tempo de ficar no trabalho mais estratégico, já que aquele trabalho repetitivo, que é mais técnico, que é mais repetitivo, ele é feito pela inteligência artificial, Então, a gente tem diversas ferramentas aí que surgem a cada dia, A inteligência artificial, ela mesma fabrica novas ferramentas que têm contribuído aí com os engenheiros de produção. No início, você até fez uma pergunta falando sobre isso, sobre essa questão de como é visto o mercado, E a gente tem um dado muito importante, que numa pesquisa feita com os profissionais que já se registraram em algum momento no Conselho de Engenharia, que é quem dá autorização para trabalhar como engenheiro, apenas 8% se preocupam com a chegada da inteligência artificial e com a aplicação dela. A grande massa, a grande maioria, entende que é mais uma ferramenta que vai contribuir no trabalho, que vai ajudar a resolver problemas cada vez mais complexos que surgem no dia a dia e, com isso, contribuir com a gestão ali, independente do ambiente que o engenheiro vai estar inserido, Ô, Maicon, é exatamente por esse caminho que eu quero seguir agora. Eu imagino que existam alguns desafios para as empresas aí implementarem a inteligência artificial em seus sistemas. Quais seriam os principais? Eu vejo primeiro a mão de obra, O Brasil, na corrida tecnológica global, o Brasil ainda está um pouco atrás dos países mais desenvolvidos, então a gente ainda tem uma dificuldade de encontrar profissionais que entendam como trabalhar com essas ferramentas de inteligência artificial. E aí é importante a gente pensar que esses países que estão à frente da corrida tecnológica global, que eles têm um investimento através de políticas públicas que incentivam a pesquisa e desenvolvimento, a inovação e a aplicação de inteligência artificial nos setores produtivos. E aí a gente precisaria muito que o Brasil, que atualmente trabalha muito com a industrialização devido ao foco em commodities e nos juros, a gente acaba sendo prejudicado nisso, mas ainda assim a indústria que tem no Brasil, ela tenta cada vez mais se tornar competitiva através do trabalho que é feito pelo engenheiro de produção. Porém, a gente tem aí, apesar de ter uma crescente de profissionais se especializando em inteligência artificial, a gente ainda está muito longe de atingir o patamar de que outros países já estão atingindo. A gente está um pouco atrasado, mas as empresas estão correndo atrás não só de buscar esses profissionais, mas também de capacitar os profissionais que já estão dentro dessas fábricas, dessas empresas, para poder fazer
para poder estarem, de fato, aí, mais competitivos no mercado, já que sem inteligência artificial, a engenharia de produção ela promove um aumento da produtividade, com mais qualidade, com menor custo, com mais agilidade, e aí com a inteligência artificial essas empresas conseguem se tornar competitivas, inclusive numa competição junto a empresas que vêm de fora, as grandes multinacionais também, e empresas que atuam no exterior, né, quando se fala em exportação. Então, no momento atual, a gente pode dizer que falta mão de obra qualificada para isso? Profissionais que tenham essas habilidades? Falta, sim, Renata. E aí a gente entra num número muito importante, né, onde o Brasil hoje forma 5,5 engenheiros, falando da engenharia geral, cada 100 mil habitantes. E os países envolvidos, esse número é 3, 4, 5 vezes maior, né? Então, a gente já tem aí uma falta de profissionais com uma formação técnica e teórica na área da engenharia. Então, a gente precisa do incentivo para que cada vez mais aqueles estudantes do ensino médio façam engenharia e, paralelamente, a gente precisa também de que as empresas estejam cada vez mais competitivas e, para isso, elas precisam ter essa mão de obra qualificada, não só dos engenheiros em si, mas também dos engenheiros que entendem inteligência artificial. E é por isso que tem surgido vários programas. A gente está numa crescente, mas ainda a gente está muito distante do patamar que a gente deveria estar para competir aí com as empresas dos maiores países do mundo. Você tem, inclusive, um projeto que é chamado Engenheiros Fora da Curva, que é voltado para melhorar o conhecimento, a capacitação dos estudantes que estão ali se formando na área? Perfeito, exatamente, Renata. Esse projeto a gente criou durante a pandemia. É o seguinte, eu sempre conheci muitos engenheiros do Brasil e do mundo que estão nas maiores empresas aí no Brasil e fora do Brasil, e eu tenho essa oportunidade de conversar com eles e trazer e absorver esse conhecimento que me ajuda, inclusive, na minha carreira profissional. E aí eu decidi compartilhar esse conhecimento dessas pessoas com os outros, principalmente os estudantes de engenharia e quem está formando os recém-formados, para que, assim, a gente consiga, né, ajudar eles a ter um foco melhor no que se desenvolver em questão de habilidades e competências, que é o que além do curso de engenharia, e a gente faz isso, né, trazendo as pessoas que já estiveram no lugar deles ali estudando, passando dificuldade na universidade e que hoje têm sucesso no mercado profissional, para mostrar para eles o que deve ser feito já desde cedo na profissão, ainda dentro da faculdade, para que eles tenham sucesso profissional e também consigam ocupar os espaços aí nas maiores empresas do mundo. Agora, com o avanço cada vez maior da tecnologia, a transformação da indústria digital, é fundamental, claro, proteger os sistemas contra ataques cibernéticos. Quais as consequências para uma empresa que não está com a sua segurança bem lapidada? Não, a gente tem vários casos, né? Inclusive teve uma empresa, agora não me fugiu o nome, que atua no mundo todo e ela teve um apagão nos sistemas, uma invasão, e ela só conseguiu recuperar esses dados porque tinha um país na África que não teve esse apagão. Então, os dados foram preservados. Essa empresa poderia ter acabado, é uma empresa multibilionária dos Estados Unidos, da área de sistemas de informação. E esse é um exemplo prático do quanto é importante a segurança cibernética, né? E aí você entra muito com o engenheiro de software, com o engenheiro de computação, que atua no desenvolvimento também dessa segurança. A gente tem empresas no Brasil que fazem a segurança, mas ainda a grande questão é ir além da segurança, né? Você ter um backup disso, porque a gente pensa em backup, o nosso computador é pouca coisa, mas numa empresa que atua a nível mundial é muita coisa, muita informação. E hoje a informação é o maior ativo que as empresas têm. Então, a segurança cibernética ela vai muito além de proteger a entrada, né? Caso essa entrada seja invadida por algum ataque, é necessário que ela tenha uma segurança também dentro do seu banco de dados para não perder as informações que muitas das vezes é o histórico todo de trabalho ali daquela empresa, né? À medida que a inteligência artificial automatiza aí várias etapas nos processos de produção, ela pode fazer com que muitos postos de trabalho sejam perdidos, o que a gente sabe que é o temor de muita gente. Ou a gente pode também olhar por outro lado e ver que novas funções também podem ser criadas a partir disso, fazendo depois ali que no final das contas o saldo seja positivo. Sim, esse é o grande medo, né, quando se fala de inteligência artificial, na indústria 4.0. E, de fato, alguns trabalhos, principalmente os que são repetitivos, eles tendem a desaparecer. Isso é fato, né? São aqueles trabalhos que exigem menos capacidade técnica, que são menos remunerados. Mas, ao mesmo tempo, isso faz crescer a necessidade de empregos mais qualificados, com melhores salários, que exigem um conhecimento técnico maior. E aí, para isso, né, para que a pessoa ela não fique para trás,
a gente precisa também de um incentivo, tanto público quanto privado, na questão do ensino técnico, né? De preparar essas pessoas para serem essas cabeças que vão atuar nesse processo produtivo, onde o que é repetitivo é feito pelas máquinas. Então, esse medo ele existe mais na população. No engenheiro, o engenheiro, quase 80%, vê isso como positivo, porque entende que é uma ferramenta que, inclusive, vai ajudar ele a se qualificar e, principalmente, a conseguir oferecer melhores soluções para a empresa. De acaba alguns trabalhos, alguns pós-trabalho e iniciam outros, a gente vê que pode sim ter um equilíbrio, mas é fato que a gente tem que enxergar que aquele trabalho repetitivo que um robô pode fazer, como, por exemplo, uma linha de produção, isso de fato já acontece há muitos anos, não é agora que vai começar, e a gente já vê que tem de fato uma diminuição, ao mesmo tempo que a necessidade por empregos qualificados ela aumenta, e no Brasil a gente vive uma escassez de mão de obra qualificada mesmo nos serviços que são um pouco menos técnicos. A gente vê isso principalmente na infraestrutura, né? E aí também essa falta de profissionais para fazer esses serviços que não são tão técnicos, ele também promove a produção de novos equipamentos que vão substituir justamente a falta desses profissionais. Então, quando a gente fala de falta, é uma falta que acontece, mas que ela já existe, independente aí da inteligência artificial. Maicon, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, Renato.